Olá, o título dessa palestra é O Dia Escatológico do Senhor. Através dela, nós vamos observar um pouco melhor dentro das Escrituras o que é dito a respeito da volta de Jesus. Quando você tem em mente este assunto, o assunto da volta de Jesus, quais são as cenas que geralmente vêm à sua mente? Como você imagina a volta de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Ou isso para você não tem importância? Por exemplo, o que você acha dessa imagem? Essas são algumas das imagens que retratam a volta de Jesus. Essa é outra, Jesus voltando nas nuvens, com seus anjos, cada um deles tocando suas trombetas. A seguir você vê mais uma imagem. Essa aí com algumas pessoas, agora. Expectantes aí, observando a volta de Jesus nas nuvens dos céus. O arco-íris em torno da pessoa de Cristo. E os anjos aí, A terra em convulsão, em destruição, e o seu povo esperando. Essa é uma outra imagem que retrata este evento, aí agora também retratando a ressurreição, dos santos, e algumas pessoas aí esperando, a volta de Jesus. E essas são algumas das imagens, que comumente se vê a respeito deste assunto no material evangelístico das mais variadas denominações, A volta de Jesus é um tema que é ensinado em muitas denominações. É certo que algumas o ensinam de uma forma, outras o ensinam de outra. Mas é um tema muito difundido, muito ensinado em várias religiões. Enoque, ele já anunciava esse dia, antes mesmo do primeiro advento de Cristo. Ele disse, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, caso os anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, versículo 14 e 15. Através da palavra de Deus, nós vemos aí que Judas ele já anunciou esse dia, o dia escatológico da volta de nosso Senhor nas nuvens dos céus, para fazer justiça contra todos os ímpios, os pecadores, os blasfemadores, Agora percebe que interessante, você sabia que todas as religiões aguardam um tipo de Messias? Você sabia disso? Por exemplo, os cristãos aguardam o retorno de Jesus Cristo, o Islã aguarda o retorno do 12º imã, os judeus aguardam a chegada do Messias, porque eles não creem que Jesus é o Messias, eles ainda aguardam a primeira vinda do Messias. Os budistas aguardam a chegada do quinto Buda, os hindus aguardam Krishna, os movimentos da nova era, teosofia, etc., aguardam o Maitreya, que eles chamam de Lord Maitreya, Então, assim, inúmeras e inúmeras religiões, até mesmo fora do cristianismo, aguardam aí uma espécie, um tipo de Messias, de Salvador prometido a eles. Aí nós temos algumas imagens, Imagem do Lord Maitreya, aí uma outra imagem de um Messias aguardado pela teosofia, pelo espiritismo, e aqui um Jesus semelhante em uma capa de lição da escola sabatina, do ano de 2012, aí o último trimestre de 2012, crescendo em Cristo. Jesus então também barbudo, cabelos longos, assim como bem semelhante, às outras imagens de outras religiões.
Esses são apenas alguns exemplos que eu peguei, né? Mas existem números, você pode pesquisar aí na internet sobre cada um deles e ver que realmente as semelhanças entre eles são muito grandes. Não é interessante o fato de existir uma divulgação maciça a respeito dessa imagem nos vários meios de comunicação, nas publicações, tentando colocar na mente das pessoas uma certa imagem a respeito deste Messias tão aguardado? Você não se apercebeu ainda que isso poderia estar preparando a mente das pessoas para que quando o Messias que eles estão aguardando chegar, todos de certa forma aceitem um único que vai aparecer como seu Messias? Tanto os cristãos, quanto os budistas, quanto os muçulmanos, quanto os adeptos da nova era, né? É uma pergunta interessante, mas também é uma pergunta que deve causar uma profunda reflexão em nossa mente, né? Vamos então começar a analisar agora alguns textos sobre a volta de Jesus, né? Ou sobre o dia escatológico do Senhor, porque nós temos fatos importantes que talvez você ainda não se apercebeu com relação a esse dia e que podem nos ajudar a não sermos enganados pelos falsos cristos, né, que têm surgido e que vão continuar surgindo. O primeiro texto é Isaías 25, verso 8. Isaías 25, verso 8. Se você tem a sua Bíblia, eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, procure comigo a passagem. Isaías 25, versículo 8 e 9. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então essa vai ser a reação das pessoas que vão estar preparadas, que vão estar aguardando o verdadeiro Messias, o verdadeiro Senhor nas nuvens dos céus. Vão estar expectantes e vão soltar um brado de júbilo, de alegria por esse dia ter chegado. Vamos continuar lendo mais alguns textos. O próximo agora é São Mateus, capítulo 24, versículo 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 30 e 31 agora diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nós temos um texto que fala que a volta de Jesus ela vai ser visível como um relâmpago. Algumas pessoas têm ensinado por aí que a volta de Jesus ela será secreta, ele virá buscar apenas alguns e os outros vão perceber apenas a falta que os escolhidos fizeram, né? E quando eles notarem, eles terão sido deixados para trás e outros terão ido com o Salvador para a eternidade. Mas não é isso que a palavra de Deus vem dizendo, né? Aqui vem dizendo que a vinda do Filho do Homem será visível como um relâmpago, desde o Oriente até o Ocidente, todos vão perceber. Os versículos abaixo vem dizendo que ele vai vir com muito poder e glória, com todos os seus santos anjos, né? Com um rijo clamor de trombeta. Não vai ser um clamor de trombeta tímido, baixo não, vai ser um clamor de trombeta rijo, bem alto, bem imponente, que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Todos vão perceber, né? Realmente esse dia, e os escolhidos de Deus serão ajuntados de uma até a outra extremidade do céu. E isso será um evento visível, né? Vamos ver mais uma passagem sobre este tema tão importante. São Lucas, capítulo 21, versículo 27. Diz assim:
E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. A volta de Jesus será um evento com poder e grande glória. Não vai ser um evento secreto, não vai ser um evento misterioso, não vai ser um evento imperceptível para a maioria das pessoas, não. Todas as pessoas verão esse evento. Será um evento com poder e grande glória, né? Versículo 34 ainda de Lucas 21 diz assim, o 34 ao 36. E olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus amados, o preparo é importante. Tem você se preparado? Temos nós nos preparado para esse dia, para não sermos apanhados de surpresa? Ou estamos sendo envolvidos nos cuidados dessa vida, na glutonaria, na embriaguez, nas nossas ocupações corriqueiras, sem nos atentarmos para a importância do preparo para esse dia? Que fique aí uma pergunta para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Próxima passagem é João 14, versículo 1 a 3, na qual Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa promessa de Jesus feita aos discípulos e estendida a todos nós, através de sua palavra, é uma promessa que nos revela que Jesus ele foi preparar lugar para os seus escolhidos. E quando esse lugar na casa de seu Pai estiver pronto, ele virá para nos buscar, para nos levar por este lugar. Não será uma vinda para que Jesus venha reinar aqui durante 1000 anos, como muitas religiões têm ensinado, que Jesus virá e durante 1000 anos reinará aqui nessa terra e depois destruirá os ímpios. Não, ele virá para buscar os seus escolhidos, levar para as moradas celestiais do Pai, onde ele já tem preparado esses lugares. Os salvos não ficarão aqui durante 1000 anos. Esse texto de João 14, 1 a 3 é bem claro com relação a isso. Jesus ele foi preparar moradas na casa de seu Pai, não é aqui na terra. E quando ele vier, ele vai nos buscar para esses lugares. Vamos ver agora Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então, assim como aqueles homens estavam vendo Jesus subir, os homens que viveriam quando Jesus voltasse também veriam o seu retorno nas nuvens. Da mesma forma que ele foi nas nuvens, ele voltaria nas nuvens dos céus. É isso que esse texto de Atos 1, 11 vem dizendo. 1 Coríntios 1, 7 a 8 agora. Nós estamos aqui fazendo um rápido, um dinâmico estudo bíblico a respeito da volta de Jesus. Mas é necessário que você estude com mais atenção este assunto, esse tema. Reflita nas suas pesquisas particulares, para que você tenha a compreensão correta a respeito deste evento tão importante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 a 8. Diz assim: De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos aqui também a importância, do nosso preparo, para que quando Jesus Cristo voltar, nós estejamos irrepreensíveis, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
Então, amados, alarido é algo que todo mundo escuta. Alarido é toque de trombeta. Não será algo secreto, que as pessoas só vão se dar conta depois de sentir a falta de seus entes queridos, não, como tem sido pregado aí através daquela série de muito sucesso, né, Deixados para Trás, aquela série de livros que depois virou filme também, né? Vou repetir o texto, vem dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então note, esse texto aqui é claríssimo, dizendo que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, os escolhidos, né? Jesus não virá aqui inaugurar um reinado de 1000 anos aqui nessa terra, não. Pelo contrário, esse ensinamento é um ensinamento que está preparando o caminho para o anticristo, porque é isso que ele vai prometer. Quando o anticristo vier, ele vai prometer 1000 anos de paz aqui nessa terra. Vai dizer que mudou os mandamentos de Deus e uma série de mentiras. E aqueles que não estiverem fundamentados na palavra de Deus, na verdade das Escrituras, eles serão enganados. E não são poucos, são muitos que serão enganados. Então nós vemos aqui claramente que os salvos, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, porque aqueles que não morreram em Cristo vão ressuscitar após 1000 anos, como vem falando em Apocalipse, capítulo 21 e 22 ali, vem detalhando isso. E os vivos serão arrebatados, né, transformados num piscar de olhos, e serão arrebatados juntamente com os mortos em Cristo para encontrar o Senhor nos ares, e assim eles estarão para sempre com o Senhor, né, nas moradas que Jesus foi preparar. Vamos agora ver 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que será um dia de vingança para aquelas pessoas que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos aqui. Hebreus 9, 28 agora. Eu estou sendo um pouco dinâmico, nós poderíamos ficar muito tempo detalhando aqui cada texto desse, mas para sermos mais dinâmicos e objetivos, estamos fazendo dessa forma. Hebreus 9, 28 é o texto seguinte, que estaremos lendo aqui em nossa palestra sobre o dia escatológico do Senhor. Diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então aqui vemos claramente, né, que o texto fala que Jesus apareceu, a sua primeira volta foi para purificar, né, os pecados de muitos, porque não de todos, porque nem todos vão aceitar esse sacrifício, nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. E na segunda vez ele aparecerá para os que o esperam, apenas para aqueles que o esperam, para a salvação, né? Os demais, eles vão se decepcionar, né? E aí entra aquela parte dos textos anteriores que nós lemos: todas as tribos da terra se lamentarão. Por que eles vão se lamentar? Porque eles não estavam esperando esse dia. Esse dia veio sobre eles como um laço. É um texto muito importante que fala a respeito desse dia, 2 Pedro 3, 1 a 13. Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento aos apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos escarnecedores têm surgido, né? Essa história de volta de Jesus, isso é mentira. Desde que os nossos antepassados dormiram, os nossos pais, nossos avós dormiram, se pregavam sobre este assunto e até agora nada. As pessoas têm levantado essas conjecturas, levantado essas acusações, essas blasfêmias, né?
E isso também é uma prova, é um indício da volta de Jesus. Continuando a partir do versículo 5 agora vem dizendo: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, né? Então muitas pessoas às vezes questionam, né? Jesus está demorando, mas Jesus ele está além do tempo, ele e seu Pai estão acima do tempo. Para nós um dia é uma coisa, para ele um dia 1000 anos é como se não fosse nada, porque eles estão além do tempo. A causa muitas vezes dele não ter chegado ainda é porque ele é longânimo, que a passagem de Pedro vem nos dizendo que ele não deseja que ninguém se perca, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas infelizmente muitas pessoas não vão chegar, né, a esse arrependimento. Continuando agora a partir do versículo 10 até o versículo 13. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha que interessante. Então aqui vários detalhes a respeito de fenômenos da natureza que vão acontecer quando Jesus estiver voltando, né? Os céus vão passar com um grande estrondo, os elementos, né, que são o que? A matéria dessa terra ardendo, eles vão se desfazer, e a terra e as obras que nela há, elas vão se queimar, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, que pessoa convém que eu e você sejamos? Pessoas que estejam se preparando para esse dia, para que ele não nos apanhe de surpresa. Pessoas que venham a viver em santo trato e piedade, como fala aqui no versículo 11, não somente aguardando, mas também se apressando para esse dia. Como se apressando? Pregando este evangelho, compartilhando essa mensagem. Por isso que nós pedimos que você compartilhe esse vídeo, seja através da internet ou através de um DVD, de qualquer meio, para que as pessoas venham estar tendo acesso a essa mensagem. Isso também contribui para a pregação do evangelho, porque o nosso Salvador disse que quando este evangelho fosse pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as gentes, então viria o fim. Então nós precisamos apressar esse dia através da pregação, não é mesmo? Apocalipse 1, versículo 7 é outro texto importantíssimo a respeito deste assunto, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, amados, todo olho verá a volta de Jesus. Não é o olho da fé, não. Muitas pessoas estão falando assim, é o olho da fé. E também não é através da televisão, não. Muitas pessoas talvez podem ser enganadas quando vem anticristos, né? E quando o anticristo maior imitar a volta de Jesus, muitas pessoas podem falar, todo olho está vendo na televisão. Mas não é isso. A palavra de Deus não especifica isso. Todo olho, visivelmente, pessoalmente, verá isso aí. Nas nuvens do céu. Não é na televisão, não. É nas nuvens do céu. O texto aqui vem falando, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, todo olho não vai ver esse Jesus em Jerusalém, todo olho não vai ver esse Jesus por meio da televisão, em uma cidade ou em outra, não. Todo olho verá ele voltando nas nuvens dos céus. É importante frisar isso para que você não seja enganado.
E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Porque não vão estar preparadas. Vão ter aceitado o anticristo, que vai promover uma falsa paz aqui na terra, uma prosperidade aqui nessa terra. Por isso que fala que todas as tribos da terra, todos os povos da terra, todos os países da terra, eles vão se lamentar. Por quê? Eles aceitaram um falso Messias, que propôs paz aqui nessa terra, que vai propor a desobediência, a transgressão à lei de Deus. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? Vamos estar atentos. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7, também falando sobre a volta de Jesus. Diz assim: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12 e 20 agora. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Está vendo a importância das nossas obras para a salvação? Seremos recompensados através das nossas obras. Nós somos salvos pela fé, mas seremos recompensados pelas obras. E Jesus, ele está com o seu galardão para dar a cada um, né? O versículo 20 agora, vem dizendo assim: ó, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, isso é algo certo. Jesus falou: certamente cedo vem. Então, podemos ter essa promessa como uma promessa certa. Vários sinais que ele pronunciou já estão se cumprindo, né? Mas vamos continuar aqui, após esse rápido estudo bíblico, vamos continuar fazendo aqui uma análise sobre esse dia, o dia escatológico do Senhor, essa nossa palestra. Vamos seguir adiante aqui. Você reconhece essas imagens? Por exemplo, essa daí, ó. Essas aí também são imagens que talvez a você são familiares, né? Vamos ver mais algumas. Aí um indivíduo entregando um livro, né? A Grande Esperança, para o Tom Cavalcante. Aí também o mesmo livro, A Grande Esperança, sendo entregue aí a Xuxa, né? Muitas pessoas têm divulgado através de livros, através de banners, né? Como vimos aí, através de pregações, estudos bíblicos como esse aí, ó, estudo bíblico número 7, Ouvindo a Voz de Deus, a Volta de Cristo, vem dando a introdução, né, e tem um estudo a respeito desse assunto. Mas será que eles têm ensinado plenamente a verdade completa a respeito do dia da volta de Jesus, sobre essa grande esperança tão aguardada, né? Vamos nos aprofundar um pouco melhor a respeito desse dia, o dia escatológico do Senhor. A Bíblia que eu usei antes em nosso estudo é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que ela vem trazendo o termo Senhor, né, com relação a esse dia. Mas agora eu quero, nesse nosso próximo estudo, analisar com você as referências a esse dia mencionadas na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia também muito boa, que eu gosto muito de utilizar. Eu sugiro também que você utilize também essa Bíblia. Se você tem ela aí na sua casa, tome essa Bíblia e vamos fazer esse estudo agora. Se você não tem, deixe a sua Bíblia aí guardada, ou a sua Bíblia impressa, ou a sua Bíblia no celular, ou no computador, e preste atenção nesses textos que vamos ler aqui agora a respeito desse dia, do dia escatológico da volta de Jesus. Na realidade, vamos aqui ver o termo, né, a volta do Senhor, o dia escatológico da volta do Senhor. Porque agora nós vamos ver um aspecto que até então muitas pessoas elas não mencionam, que é um outro personagem importantíssimo que fará parte desse dia. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, essa aqui, ó, se você tem essa Bíblia, pegue aí. Se você não tem, acompanhe com a gente a leitura que será feita nela. Isaías 13, verso 9. Eis o dia de Yahvé, que vem implacável, e com ele o furor ardente da ira, reduzindo a terra à desolação e extirpando dela os pecadores. Olha que interessante. Aqui um pouco acima também, ó, o versículo 6, vem dizendo assim, ó, uivai, porque está próximo o dia de Yahvé. Ele chega como devastação de Shaddai, que é um outro nome que é dado a ele, né? Então nós vemos aqui que a Bíblia de Jerusalém ela traz o termo, o nome na realidade, Yahvé, que é o nome de Deus, o Pai, que em muitos casos também aparece sendo usado por Cristo
porque de acordo com Êxodo 20, 23, o Pai disse que o seu nome estaria sobre o seu anjo, o seu mensageiro, o seu representante. Então aqui vem falando a respeito do dia de Yahvé. Nós vamos entender por que a Bíblia fala assim, o dia de Yahvé. Nós vamos entender daqui a pouco por quê, né? A Bíblia de Jerusalém, outras não dá para a gente fazer essa diferença porque elas falam Senhor, né? O dia do Senhor. Mas essa é mais específica. Ela fala que ela traz um nome, né? De Deus, né? Vamos agora para o capítulo 24 de Isaías, versículo 20 e 23. A terra cambaleará como um embriagado, ela oscilará como uma cabana, seu crime pesará sobre ela, ela cairá e não mais se levantará. E acontecerá naquele dia, Yahvé visitará o exército do alto no alto, e os reis da terra na terra. Eles serão reunidos como um bando de prisioneiros destinados à cova, serão encerrados no cárcere, depois de longo tempo serão chamados às contas. A lua ficará confusa, o sol se cobrirá de vergonha, porque Yahvé dos exércitos reina no monte Sião em Jerusalém, e a sua glória resplandece diante dos seus anciãos. Então nós vemos aqui mais um texto que vem falando a respeito desse dia, né? Um dia terrível para muitas pessoas, um dia onde muitas pessoas serão pegas de surpresa. Nós vamos continuar analisando aqui, né, mais alguns textos. Jeremias 46, 10. Esse dia é para o Senhor Yahvé dos exércitos um dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. A espada devora e se sacia, ela se embriaga de seu sangue, porque é um sacrifício para o Senhor Yahvé dos exércitos na terra do norte, junto ao rio Eufrates, né? Então nós vemos aqui claramente que esse dia será um dia realmente terrível para muitas pessoas. Às vezes se fala muito a respeito de esperança com relação a esse dia, mas esperança para quem realmente estiver pronto. Para quem não estiver, não vai ter nada de esperança. Vai ser angústia, desolação, pranto, desespero, coisas terríveis. Vamos agora para Ezequiel 38. Ezequiel 38, 17 a 23. Diz assim: Assim diz o Senhor Yahvé, tu és aquele de que falei nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias, anunciando que eu havia de trazer-te contra eles. Sucederá naquele dia em que Gog vier contra a terra de Israel, oráculo de Yahvé, o Senhor Yahvé, que a minha cólera transbordará. Na minha ira, no meu ciúme, no ardor da minha indignação, eu digo, com efeito, naquele dia haverá um grande tumulto na terra de Israel. Até o versículo 23, né? Diante de mim tremerão os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todo réptil que rasteja sobre a terra e todo homem que vive sobre a face da terra. Os montes serão arrasados, as rochas íngremes, bem como todos os muros ruirão por terra. Já pensou? Terrível, né? Chamarei contra ele toda espada, oráculo do Senhor Yahvé. Será a espada de todos contra todos. Castigá-lo-ei com a peste e o sangue. Farei chover uma chuva torrencial, saraiva, fogo e enxofre, sobre ele e as suas tropas, e os muitos povos que vierem com ele. Eu me engrandecerei, me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e elas saberão que eu sou Yahvé. Mais um texto aí que vem falando a respeito da grandeza, né, desse dia. Vamos agora para o capítulo 39, versículos 7 e 8. Diz assim, Farei com que o meu nome santo seja conhecido no meio do meu povo Israel, e não consentirei na profanação do meu santo nome. Então saberão as nações que eu sou Yahvé, santo de Israel. Certamente isso há de sobrevir, pois que está decidido, oráculo do Senhor Yahvé. Este é o dia de que falei. Então muitas vezes nós vemos aqui, né, algumas expressões com relação ao seu povo de Israel, que ele vai reinar no Monte Sião, Israel. Isso é uma linguagem que retrata um reino do rei de Israel, né? Mas nós sabemos, por várias outras passagens das Escrituras, que o seu reino será um reino universal, não somente em Israel. E que ele, após 1000 anos, como vem dizendo em Apocalipse, ele descerá com a Nova Jerusalém dos céus, fazer morada então aqui nessa terra. E aí lá vem dizendo que ele vai habitar conosco por toda a eternidade, né? Eu quero ler esse texto, antes de prosseguir aqui para os próximos, para não ficar muito vago, né? Para que você entenda
claramente essa questão. Apocalipse, vamos aqui para o livro de Apocalipse. Aqui, se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 20, você vai ver aqui, nos primeiros versículos: vinha então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, acorrentou por 1000 anos e o atirou dentro do abismo. Então, linguagem simbólica, né? A terra vai estar como um abismo porque ela vai estar desabitada, fechando e lacrando com selo, para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos, e os que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a marca sobre a fonte e sobre a mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida, até o término dos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante 1000 anos. Aqui, aparentemente, fica vago onde vai ser esse reinado de 1000 anos de Cristo e seus escolhidos. Mas, para que nós tenhamos certeza que isso vai ser no céu, vamos ler aqui o próximo capítulo, que é o capítulo 21, que vem dizendo aqui, vinha então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, como uma esposa que se afeiçoou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte, que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, todas essas passagens, elas se complementam, elas são como peças de um grande quebra-cabeças, né? Quando Jesus voltar, como nós vimos lá em Tessalonicenses, é falado que ele vai juntar os seus escolhidos de uma ou outra extremidade dos céus, né? João 14, 1 a 3 vem dizendo que ele vai nos levar para as moradas que ele tem preparado na casa de seu Pai. E aqui nós vemos a descida da Nova Jerusalém após o relato dos 1000 anos, né, e da prisão circunstancial de Satanás, né, porque a terra vai estar toda envolta em trevas e ele não vai ter ninguém para tentar, por isso ele vai estar preso, né. Vamos então voltar aqui após esse parêntese às outras passagens que vem falando a respeito desse dia, o dia escatológico da volta do Senhor, no caso aqui nessa tradução que nós estamos estudando, de Yahvé, né? Joel capítulo 1, versículo 15, diz assim, ai, que dia, sim, está próximo o dia de Yahvé, ele chega como uma devastação vinda de Shaddai. Então tem até uma notinha aqui embaixo que fala assim, jogo de palavras entre devastação, Shod, e o nome divino Shaddai. O flagelo dos gafanhotos é anunciador do dia de Yahvé, dia terrível. Mesmo se no contexto de Joel 3 a 4 ele traz consigo o triunfo final de Israel. Então nós vemos aqui a importância, né, do preparo e de saber que esse dia será um dia terrível para muitas pessoas, né? Vamos aqui agora para a próxima passagem de Joel, Joel 2, 1 a 3. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme em minha montanha santa, tremam todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia de Yahvé. Sim, está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de obscuridade. Como a aurora espalham-se sobre as montanhas um povo numeroso e poderoso. Não existiu jamais outro como ele, nem tornará a existir depois dele, de geração em geração. Diante dele o fogo devora, atrás dele a chama consome. Antes dele a terra era como o jardim do Éden, depois dele será um deserto desolado. Nada lhe escapa. Tá vendo? Então quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar com o Pai, a terra ficará em desolação, como nós vimos também na passagem de Pedro, todos os elementos ardendo se fundirão, serão devastados, destruídos, né, através do fogo. A terra ficará desolada. Antes era tudo como o jardim do Éden, depois de sua volta será tudo como um deserto desabitado, um grande abismo, a volta do caos, né, antes da criação. Então são passagens que uma a outra elas vão se complementando, nos mostra esse dia realmente será um dia terrível, um dia de destruição para muitas pessoas. Vamos aqui para a próxima passagem, versículos 10 a 12, do mesmo capítulo aqui de Joel 2. Diz assim, diante dele a terra se comove, os céus tremem, o sol e a lua escurecem, as estrelas perdem o seu brilho.
Yahvé levanta sua voz diante de seu exército. Sim, seu acampamento é muito grande. Aqui é uma linguagem figurada, tá, irmãos? Com relação aqui aos seus anjos, que serão muitos, né? O seu exército aqui, quando é falado, é os, vamos dizer assim, os soldados do Senhor, que são os seus anjos. Diante do seu exército, sim, seu acampamento é muito grande. O executor de sua palavra é poderoso. Sim, o dia de Yahvé é grande, extremamente terrível. Quem poderá suportá-lo? Versículo 12 agora. Agora, portanto, oráculo de Yahvé, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e com lamentação. Então, por isso que é importante nós estarmos, então, se preparando, com jejum, com lágrimas, com lamentação, com pranto, fazendo realmente um concerto com Deus, né? Próxima passagem é Obadias, versículo 15. Diz assim: porque está próximo o dia de Yahvé sobre todas as nações, como fizeste, assim te será feito. Teus atos recairão sobre a tua cabeça. Está vendo aqui, amado? Por isso é importante as nossas ações, nossas obras, elas têm um peso muito grande com relação a este assunto. Vamos agora para o texto de Sofonias 1:14 a 18. Diz assim: está próximo o grande dia de Yahvé. Ele está próximo, iminente. O clamor do dia de Yahvé é amargo. Nele até mesmo o herói grita. Um dia de ira. Aquele dia, dia de angústia, de tribulação, dia de devastação e de destruição. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de negrume. Dia da trombeta e do grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as ameias elevadas. Afligirei os homens, e eles caminharão como cegos, porque pecaram contra Yahvé. O seu sangue será derramado como o pó, e suas entranhas como o esterco. Nem sua prata, nem o seu ouro poderão salvá-los. No dia da cólera de Yahvé, no fogo de seu zelo, toda a terra será devorada. Pois ele destruirá, sim, ele exterminará todos os habitantes da terra. Percebe, amados, a gravidade, a seriedade desse dia? Essas passagens elas estão escritas nas Escrituras para despertar em nós temor por Deus, mas não medo. Temor no sentido de respeito, de solenidade, mas não medo. Precisamos servir a Deus por amor, por temor, e não por medo, por qualquer outro motivo, por interesse. Essas passagens mostram para nós claramente que o dia do Senhor será algo realmente muito sério, muito terrível. E nós precisamos estar nos preparando se nós queremos habitar com Ele por toda a eternidade. Mas se não, se você quiser viver uma vida dissoluta, uma vida libertina, à sua maneira, saiba que terá as consequências. Passagem agora de Zacarias 14, versículo 1 a 5, diz assim: eis que vem o dia de Yahvé, quando o teu seio serão repartidos os teus despojos, em teu seio serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Aqui o profeta ele mescla eventos que já passaram com eventos futuros. Isso acontece muito nas Escrituras. Por isso é necessário muita atenção e observar o contexto histórico, né, também. A metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Yahvé sairá e combaterá essas nações, como quando combate no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade e surgirá do oriente para o ocidente. Um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. Tá vendo? Isso ainda não se aconteceu. A transformação desse monte, né, das oliveiras, nessa grande planície. Isso é um evento escatológico que está no futuro. E o último versículo, versículo 5, diz assim: o vale dos montes será enchido, sim, ele será obstruído até Jazol. Ele será enchido como por ocasião do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. E Yahvé, meu Deus, virá todos os santos com ele. No caso aqui, todos os anjos, né? Todos os santos anjos virão com Yahvé. Algumas traduções dizem Jeová, outras Javé. Mas aqui a referência é a mesma pessoa, a pessoa do nosso Pai. E nós vamos ver daqui a pouco alguns textos que mostram claramente os dois, o Pai, o Filho e os santos anjos vindo nas nuvens dos céus nesse grande dia que é o dia de Yahvé. Daqui a pouco nós vamos entender também por que
é falado que esse dia é o dia de Iavé, o dia de Jeová, o dia de Javé, ou o dia do Senhor, com todas as letras maiúsculas, né, como vemos nas Bíblias de Almeida. Mas vamos para a última passagem dessa segunda rodada de passagens bíblicas com relação ao dia do Senhor. Então, na Bíblia de Jerusalém, Malaquias 3, versículo 23, e na Bíblia de Almeida, se você quiser fazer a pesquisa depois, é o capítulo 4, versículo 5. Mas na Bíblia de Jerusalém é o capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Iavé, grande e terrível. Então nós vemos aqui uma profecia de que Deus enviaria Elias. Mas será que realmente seria o Elias literal? Ou seria um Elias figurado, no espírito de Elias, como João Batista foi enviado no espírito e virtude de Elias? Com certeza essa passagem ela está se falando de um Elias aqui simbólico, figurado, que pregaria a mensagem no mesmo espírito de Elias, de João Batista, que é uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação, de mudança. E essa é a mensagem que nós precisamos pregar, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, né? E se convertam a Deus, antes que venha o grande e terrível dia de Iavé. Para muitas pessoas será um dia terrível, e para poucas pessoas será um dia grande, um dia de bênçãos, um grandioso dia, um glorioso dia, porque elas estarão aguardando, né, esse dia tão especial, mas para muitas será um dia terrível. Então por isso que é falado em Malaquias o grande e terrível dia do Senhor, né? Agora nós vamos continuar aqui na nossa palestra, após essa segunda rodada de estudos bíblicos, de passagens bíblicas. Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta: por que esse dia escatológico é chamado de o dia do Senhor? Lembra que em algumas vezes eu mencionei que íamos saber isso? Por que é chamado dia do Senhor? Aqui tem alguns textos que nos ajudam a entender isso. Mateus 24, 36, que diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus disse, Mateus 24, 36. Olha o outro de Marcos, como é bem mais claro e abrangente. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, porque tem os anjos ímpios, né, os anjos maus, malignos, satânicos, os anjos caídos que estão na terra, né? Mas aqui está se falando com aqueles que estão envolvidos com a chegada desse dia, que é os anjos do céu, né, os anjos bons. Vou repetir o texto: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Então o dia do Senhor Jeová, o Iavé, o Deus Pai, somente Ele sabe que dia será. Somente Ele sabe, ninguém mais. Por isso que é chamado dia de Iavé. É um dia que Ele exclusivamente sabe quando vai ser. Agora vamos para alguns textos mais abrangentes sobre esse dia. Vamos continuar usando a mesma Bíblia, né, que usamos anteriormente, a Bíblia de Jerusalém. Salmo 50, versículo 3, diz assim. Vou ler desde o versículo 1. Fala Iavé, o Deus dos deuses, convocando a terra do nascente ao poente. De Sião, beleza perfeita, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não se calará. Então note que qual Deus é esse que está se falando aí. Muitas pessoas usando a Bíblia de Almeida, elas acham que é uma referência a Jesus, porque é mais pregado sobre a volta de Jesus, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E quando lê aqui em Salmo 50, versículo 1 a 3, eles acham que está se falando de Jesus. Mas aqui a Bíblia de Jerusalém diz, fala Iavé, o Deus dos deuses, convocando a terra do nascente ao poente. De Sião, beleza perfeita, Deus resplandece. O nosso Deus vem. Que Deus é esse que vem? Iavé, né? O Deus dos deuses. E não se calará. À sua frente é um fogo que devora, e ao seu redor tempestade violenta. Vou ler o 4 também, né? E o 5. Do alto ele convoca o céu e a terra para julgar o seu povo. Reuni junto a mim os meus fiéis, que selaram minha aliança com sacrifício. Então aqui nós vemos claramente que esse dia, o dia de Iavé, o dia que somente ele sabe, nem os anjos, os seus exércitos celestiais sabem, nem o seu filho sabe, somente ele sabe, será um dia terrível. Será um dia de julgamento, será um dia de condenação, mas também será um dia de salvação, um dia de esperança, né?
de cumprimento de esperanças tão longamente acalentadas, né? Vamos agora para Isaías 40, versículo 10, diz assim: Eis aqui o Senhor Yahvé, ele vem com poder, o seu braço lhe assegura o domínio, eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Vendo? Então, no dia de Yahvé ele vai dar recompensa a cada um, né? Segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Olha que interessante. Então aqui nós vemos claramente que Jesus ele virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então nós vemos aqui o trio celestial, né? Pai, Filho e os anjos, que virão nesse dia escatológico, e cada um será retribuído de acordo com o seu comportamento, né? Algumas traduções de Almeida dizem de acordo com as suas obras, mas aqui a Bíblia de Jerusalém traz de acordo com o seu comportamento, né? Capítulo 26 aqui de Mateus 26, versículo 64, diz assim, ó: Jesus respondeu: Tu disseste, aliás eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui quando Jesus ele foi interrogado pelos fariseus ali, perguntando se ele era o Filho de Deus, ele afirmou que era, né, e que ele viria ao lado do Poderoso. Eu quero ler esse texto na Bíblia Corrigida Fiel, para ver como ele vê com você aqui, como que ele vem dizendo, né? Mateus 26, 64. Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Tá vendo essa tradução aqui? Ela fala poder, e a Bíblia de Jerusalém ela fala à direita do poderoso. Algumas traduções elas falam à direita do todo-poderoso. Então isso mostra para nós claramente Jesus, ao voltar nas nuvens dos céus, ele virá à direita do Todo-Poderoso. Por quê? Fala à direita. Porque ele estará no centro, né? Não é falar do contrário, o poderoso virá à direita de Jesus. Não, mas Jesus virá à direita do poderoso, né? Do Todo-Poderoso. Mateus 25, 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança. Tá vendo? Ele não fala vinde meus benditos, vinde benditos de meu Pai, porque o Pai estará ali com ele, né? E também estará participando daquele momento, estará aprovando essa separação que Jesus fará, porque Jesus é o juiz, né? Ele que vai julgar. Vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então esse é um detalhe que poucas vezes é mencionado pelas pessoas quando cita essa passagem, né? Vinde benditos de meu Pai. Por que vinde benditos de meu Pai? Porque o Pai também está dando a sua bênção, a sua aprovação àquele julgamento feito por Jesus, está ali presencialmente participando, né? Marcos 8, 38 agora. De fato, aquele que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Né? Então nós vemos aqui claramente, Jesus virá com seu Pai e os seus anjos, na glória de seu Pai, na glória dos seus anjos. E aqueles que se envergonham de sua palavra aqui nessa terra, Jesus também vai se envergonhar deles. Por isso que nós não podemos ter vergonha, né? De testemunhar de Jesus, de pregar a verdade às pessoas. Capítulo 14 de Marcos, versículo 62. Diz assim, ó: Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É um texto semelhante àquele de Mateus 26, 64, né? Mas aqui agora no Evangelho de Marcos. Lucas agora 9, 26, que também é da mesma rodada lá desses outros evangelhos, né? Mas só para a gente comprovar aqui essas passagens. Em Lucas 9, 26, nós lemos assim, ó: Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Está vendo? Então Jesus, ele virá na sua glória, no seu brilho, no seu esplendor, no brilho do Pai e também no brilho dos anjos. Né? Na glória do Pai, na glória dos anjos também. Então, várias passagens das Escrituras dão testemunho de que a volta de Jesus não será somente Jesus que virá.
E é muito importante saber disso para não ser enganado, porque o anticristo ele vai enganar muitos com relação a isso. Capítulo 22 agora de Lucas, que é referente ao julgamento de Cristo lá, como nós vimos nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Nós também vamos confirmar agora no evangelho de Lucas, 22:69. Diz assim, ó: mas desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então fala aí também claramente, né, que Jesus, que os sacerdotes veriam, né? Quando fala lá em Apocalipse 1, verso 7, até aqueles que o traspassaram verão a Jesus, né, vindo nas luzes dos céus. Aqui nós podemos ligar com esses textos aqui dos evangelhos do julgamento de Cristo. Jesus virá à direita do Todo-Poderoso, do seu Pai. Porque esses homens estiveram envolvidos na morte de Cristo. Eles não foram exatamente o que enfiou a lança lá, né? Porque foi um homem só que enfiou a lança, que traspassou Jesus. Mas todos eles estavam envolvidos aqui na morte de Cristo. Então essas pessoas, sacerdotes, ali os romanos que estavam envolvidos, eles vão presenciar esse momento. A penúltima passagem dessa terceira rodada e última é 1 Timóteo 6, versículo 13 a 16. Diz assim: eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. Deixa eu confirmar aqui na Bíblia de Almeida. 1 Timóteo 6, 13 a 16. Mando-te, né? Não é conjunte, não. Conjunte é outra palavra. Mando-te diante de Deus, né? E diante de Jesus Cristo. Conjuro-te é 1 Timóteo 5, versículo 21, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes essas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Então aqui mostra também claramente a divindade acompanhada dos anjos aqui, né? O trio celestial. E não uma trindade composta de 3 pessoas coeternas, como é ensinado aí na falsa doutrina da trindade, né? Então aqui a conjuração, em 1 Timóteo 5:21, é feita por Paulo diante de Timóteo, diante de Deus, de Cristo e dos santos anjos. Mas agora aqui, fechando esse parênteses e voltando aqui para a passagem de 1 Timóteo 6, 13 a 16, que fala com relação à volta de Jesus, né, diz assim, ó: eu te ordeno, Paulo dizendo a Timóteo, né, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo aqui? Então, quando Jesus voltar, ele vai mostrar, ele vai manifestar nos tempos estabelecidos, que o próprio Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, como fala lá em Atos 1, verso 11, os tempos que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, quando chegar esse tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo, fala aqui, ó, mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade. Jesus morreu por nós na cruz, né? Mas o Pai, ele é imortal, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Várias outras passagens das Escrituras também dão testemunho disso, né? Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, falando que ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, né? O Filho unigênito é quem o revelou. Então aqui vem falando claramente para nós que no dia da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai manifestar, ele vai revelar o bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ele só possui imortalidade, que homem nenhum nunca viu nem pode ver. Então nós vemos aqui claramente essa passagem que no dia da volta de Jesus, o Pai estará presente e será manifestado por ele, né? E a última passagem dessa rodada aqui, dessa terceira e última rodada de versículos bíblicos, é 1 João 3, 1 a 8. Assim como nós já dizemos e voltamos a repetir, são apenas alguns textos, você pode pesquisar mais esse assunto, né? Fazer a sua pesquisa pessoal e buscar de Deus realmente discernimento, confirmando se o que nós estamos falando aqui é realmente procedente ou não, né? Você precisa ser como os bereanos, pesquisar por si próprio, não acreditar porque eu estou falando, porque você está assistindo um vídeo que fala sobre isso, mas estou fazendo questão de usar a Bíblia aqui, né, e não colocar a projeção dos textos na tela, para que você veja que eu estou lendo nas Escrituras e para que você também faça a sua pesquisa pessoal, tá? 1 João 3, 1 a 8. Diz assim, ó:
Vede que prova de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então fala que nós veremos a Deus tal como Ele é. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então aqui envolve também o processo de purificação, de santificação. Nós precisamos, através das nossas obras, pelas quais seremos recompensados, exercer uma vida de purificação diante de Deus. Todo que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu gosto mais da tradução da Revista e Corrigida, que diz: pecar é transgressão da lei. Mas prossigamos, diz assim, versículo 5 agora: mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, todo aquele que peca não o viu nem conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então esses são os textos aí que nós tínhamos propostos, né? Eu quero aqui fazer uma sugestão de leitura para você também. Esse livrinho aqui é O Dia do Dragão. Você encontra ele na Casa Publicadora Brasileira. Ele fala muito sobre o dia da volta de Jesus. Ele fala da falsificação dessa volta, que será efetuada aí por Satanás, né, para enganar as pessoas. Vamos aqui agora para a próxima parte aqui da nossa palestra, que é a profecia do silêncio no céu. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, Apocalipse 8:1. Então aí nesse nosso diagrama aí nós temos bem detalhado aí, né, o significado dessa profecia. Um dia em profecia é igual a um ano, um dia de 24 horas, né? Então no caso a metade, 12 horas, é igual a meio ano, ou 180 dias. 6 horas é igual a 90 dias, 3 horas 45 dias, 1 hora 15 dias e meia hora 7,5 dias. Então essa profecia do silêncio no céu por cerca de meia hora é algo em torno aí de 7 dias. O céu ficará em silêncio porque todos virão, o Pai, o Filho e os seus santos anjos, de acordo com essas passagens aí que nós já vimos, né? E vamos aqui para algumas passagens agora na tela de Apocalipse. Deus revelou a Jesus Cristo, né, e a sua igreja por meio do anjo e por meio do seu servo João as coisas que iam acontecer. E aqui nós temos uma revelação clara a respeito desse dia acontecendo com a vinda de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo e os santos anjos. Então, a primeira passagem diz assim: e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, no plural, né? E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 14 e 17. Então nós vemos aí claramente os dois presentes nesse dia, né? Próximo texto. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Está vendo aí? E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Hás de vir, tá vendo aí? O Senhor Deus Todo-Poderoso também há de vir, né? Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 15 a 18. Muito claro, né? Próximo texto. E ouvi uma voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Apocalipse 12, 10 a 12. Então nós vimos aqui claramente, né, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo nesse dia escatológico, né, como profetizado em Apocalipse. Próximo texto. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então nós vemos aqui mais uma vez o trio celestial, né? Deus, os santos anjos e o Cordeiro, nesse dia escatológico, Apocalipse 14, 9 a 10, na terceira mensagem angélica. E para finalizar, vamos fechar com esse texto da Senhora White, do livro Patriarcas e Profetas, que diz: os terrores do Sinai deviam representar ao povo as cenas do juízo. O som de uma trombeta convocou Israel a encontrar-se com Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocarão da terra toda, tanto os vivos como os mortos, à presença de seu juiz. O pai e o filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no Monte Sinai, né, no dia da entrega da lei. Agora, mudando de cenário, ela diz: no grande dia do juízo, Cristo virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, 27. Ele se assentará então no trono da sua glória, e diante dele reunir-se-ão todas as nações. Patriarcas e Profetas, página 339. Então, amados, nós vemos aqui claramente que não é certo, não é correto pregar a volta de Jesus com todas essas imagens, colocando apenas Jesus. Uma, porque esse negócio de usar imagem é complicado, né? Fere o mandamento, o segundo mandamento, né? Esse uso de imagens, de figuras também, de esculturas, como nós temos testemunhado aí a Igreja Adventista fazendo ultimamente. Isso é algo realmente terrível, lamentável. Mas nós vemos aqui claramente que é uma propaganda satânica apresentar essas imagens apenas com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque isso promove o preparo para a vinda do anticristo. E pela palavra de Deus nós vemos aqui claramente que Jesus virá com o seu Pai, com Yahvé dos exércitos, o Deus dos deuses, como nós vemos na passagem de Salmos. E em várias dessas passagens aqui que nós estudamos, vemos aqui claramente que ele virá, Jesus virá com o seu Pai e com os anjos celestiais. Então precisamos estar atentos com relação a este assunto, divulgar essa mensagem, compartilhar essa mensagem para que as pessoas estejam então se preparando e sejam apercebidas, para não serem enganadas por uma falsa esperança que tem sido promovida, que também no final será uma falsa esperança, a grande tentação, né, promovida por Satanás, de um reino milenar aqui na Terra. Ele vai prometer mundos e fundos e vai enganar muitos. Precisamos estar atentos com relação a isso, né? Que o Senhor continue nos abençoando no estudo da sua palavra, para que possamos então estar compreendendo melhor todas as profecias, né? E não sermos enganados. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.